Se tem uma coisa que faz o social media travar, é a bagunça dos bastidores. Você vai tendo cliente, vai chegando gente nova e você não sabe como se organizar, como dar conta daquela demanda e isso te atrapalha no processo. Por isso que eu sempre defendo que ter um sistema de organização é a melhor opção para que você possa gerenciar tudo de forma eficiente sem se perder. Principalmente quando você vai começando a delegar tarefas, a trazer pessoas para o seu time, aquilo se torna ainda mais complicado por mais que não pareça. E se você não tem um sistema de organização eficiente, as coisas podem ficar muito mais bagunçadas do que quando era só você e você. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como que nós, aqui na Agência Windy, organizamos todos os nossos processos através do ClickUp. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o ClickUp é a ferramenta que nós utilizamos, mas não necessariamente precisa ser a que você vai usar. Você pode só usar o mesmo mecanismo, a mesma ideia, a mesma logística e aplicar em outras ferramentas, como Asana, Notion. Eu não recomendaria muito o Trello, porque eu considero ele uma ferramenta limitada, principalmente quando você começa a trazer equipe, quando você começa a delegar. Ali, a visualização, o formato é tudo muito limitado. Já que no ClickUp não, é como se ele fosse um Notion, um Asana, um Trello, tudo melhorado, entendeu? E você pode sim usar a versão gratuita fazendo tudo isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Outro ponto importante que eu sei que vocês vão me perguntar é como que acontece, como que funciona para o cliente aprovar os conteúdos dentro do ClickUp? Não acontece. Ele não aprova conteúdo dentro do ClickUp. Inclusive, só o nosso time tem acesso a isso aqui. O cliente não entra no nosso ClickUp, não vê os nossos processos, ele não vê absolutamente nada. Ele só recebe todo o material pronto através do WhatsApp por um arquivo em PDF, que eu vou deixar linkado para vocês na descrição, tem dentro do meu box de arquivos, que é o Guia Essencial, mas é através desse arquivo que ele aprova os conteúdos. No ClickUp é só o time Windy. Entendendo tudo isso, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês de forma muito prática e sem enrolação nesse vídeo. Olha só, assim que a gente entra no ClickUp, tem essa visualização geral aqui da agenda, né? Então a gente consegue ver quais são os nossos compromissos do dia, comentários que nós fomos atribuídos. Então alguém te marcou num comentário dentro de uma tarefa, vocês vão ver que isso é possível. Então tudo fica aqui nessa área principal, nessa área inicial. Aqui do lado nós temos o que a plataforma chama de espaço e dentro de cada espaço nós temos pastas. E dentro de cada pasta nós temos listas. Então isso aqui possibilita uma organização ainda maior dos seus processos. Na Windy, nós fazemos da seguinte forma. Eu tenho vários espaços aqui com coisas diferentes, né? Até minha vida pessoal eu organizo dentro do ClickUp, como vocês podem ver. E nós temos a etapa de gerenciamento, quando o assunto é conteúdo. E aqui eu tenho gerenciamento de conteúdo, gestão de anúncio, planejamento estratégico é porque nós vendemos produtos pontuais. Então aqui dentro de planejamento estratégico eu tenho o procedimento padrão, né? Que é aquele checklist de o que eu tenho que fazer da entrada do cliente até a saída dele. E abaixo eu tenho as entregas de planejamento. E aí dentro daquilo ali eu tenho o nome de cada cliente com as entregas ali no passo a passo. Outra coisa que nós temos aqui são as agendas. A agenda do time, a agenda dos sócios, porque as agendas, elas são para atividades que não vão estar inclusas dentro de uma pasta específica. Então, digamos que nós decidimos fazer um levantamento de dados extra. Aí eu vou colocar aqui dentro da agenda do time. Aí eu posso colocar na agenda da Laurita, da Eduarda, da Nath, ou então posso colocar aqui na minha agenda, na agenda do Guilherme. Então é como se fosse uma agenda à parte. No meu caso, né, eu coloco tudo até da minha vida pessoal. Então, meus compromissos e tudo. Porque quando a gente vai ter uma visualização geral da agenda, ele mostra tudo o que a gente tem para fazer na semana. Olha só, abri aqui a pasta de um cliente para vocês poderem visualizar como que fica dentro da nossa área geral. E é a mesma coisa para todos eles. A gente tem aqui a primeira etapa com os meses, né, dividido por mês. E aí quando eu entro dentro de uma tarefa dessa, eu tenho feed e tenho story. Se eu clico aqui nessa setinha do feed, eu tenho todos os posts que foram pro feed. Aqui é o status que vai passando de um para outro. Então, se eu mudar um conteúdo aqui, por exemplo, para aprovação, automaticamente a plataforma me marca, porque eu sou responsável pela aprovação. Então aqui a gente tem um campo, ó, de automatização dentro da própria plataforma. E aí se eu mudar, por exemplo, para design, ele automaticamente vai marcar a Nath, que é a responsável por fazer o design. Então isso aqui também é muito legal, porque ele já organiza tudo do time. Do lado nós temos os formatos, então quando eu saio para gravar com o cliente, por exemplo, eu já consigo visualizar qual que é o formato, se é um Reel, se é um carrossel. E aqui o responsável pela atividade, junto com as datas de vencimento e as datas de postagem. Quando eu clico em uma tarefa dessa, eu consigo visualizar todo o texto. Então assim, ó, aqui a gente tem a capa, o carrossel e tudo mais. Aqui embaixo nós temos já as postagens feitas e aqui do lado nós temos a aba de comentário. Então quando a gente tem alguma alteração para fazer, a gente vai marcando aqui nos comentários. Você marca igual uma rede social mesmo, tipo @fulano de tal, e a gente vai conversando por aqui para poder fazer qualquer modificação que seja necessária. Outra coisa interessante é que eu consigo ver esse mesmo quadro aqui em formato de calendário, se eu quiser, ou em formato de quadro igual vocês visualizam no Trello. Então se você quiser, você pode aqui visualizar em formato de quadro.
E aqui tá por status, né? Mas eu posso mudar, por exemplo, para visualizar por mês. Então ele vai colocar, ó, tá vendo? Cada mês um quadro. Então dá para você organizar de formas diferentes. E por último, mas não menos importante, aqui em cima a gente tem o manual do cliente. E dentro desse manual do cliente, nós temos algumas informações importantes, como por exemplo, o posicionamento da marca, a persona, as redes sociais, assistente virtual que a gente cria para eles, para que a gente possa otimizar a produção de conteúdo, reuniões, então aqui a gente tem a ata de todas as nossas reuniões, relatórios mensais, banco de ideias, a gente vai colocando aqui dentro, e roteiro de gravação, quando a gente vai fazer alguma gravação específica externa, a gente já deixa os roteiros aqui todos organizados. É claro que o nosso ClickUp não se resume a essa parte de gerenciamento, ele tem muito mais do que isso, inclusive nós temos etapas aqui de financeiro, de administrativo, de processos padrão, né? Então tudo aqui tem um processo e a gente tem ali esse passo a passo, desde clientes, produtos pontuais, até mentorias e infoprodutos. Mas cada um dos nossos clientes tem uma pasta dessa dentro da parte de conteúdo e outra pasta dentro da parte de anúncios se ele tiver contratado o gerenciamento de tráfego pago também. A organização, ela não tem muito segredo e ela não é muito complexa. O que eu mais gosto no ClickUp são as automações que ele tem. Então, se eu colocar, por exemplo, que é para mudar o status e me marcar, ele faz isso. Se eu colocar aqui, a partir do momento que eu colocar finalizado, ele tem que criar uma outra tarefa igual àquela, mudando, por exemplo, a gente está em agosto, mudou para o mês de setembro e vai colocar novamente as datas, organizar novamente as datas. Ele já faz isso de forma automática. Então, isso facilita com que a gente não esqueça de absolutamente nada, não se perca em nenhum processo e a gente consiga também otimizar o nosso tempo como time de uma forma geral. Se você quiser baixar os meus principais templates de ClickUp e aprender um pouco mais sobre ele, eu vou deixar o link na descrição também. Mas se você tiver alguma dúvida sobre o assunto e quiser ver outras etapas do nosso ClickUp, me deixa nos comentários que eu trago um vídeo novo para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!